Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de análise de dados, utilizando as linguagens Python e SQL. E nessa aula a gente vai fazer uma análise das vendas por continentes e países relacionados a esses continentes, para saber o que a gente vende mais, quais países por continente a gente tem mais vendas. Para tal, a gente vai utilizar essa query que nós temos aqui, vamos levá-la para o nosso Management Studio da SQL para estudá-las. Vamos diminuir aqui para a gente ver a query toda. Tá aqui. Então, vamos lá. Vou executar. Perceba que a gente faz todo um agrupamento aqui, ó. A gente pega o ano da venda, que está aqui, né? O ano da venda. O país que foi realizada a venda, que está aqui, certo? E a gente não tem essa coluna aqui na nossa fonte de dados, a gente não tem a coluna continente. Então a gente vai criar, como a gente não tem, a gente vai criar. E para criar, a gente está utilizando a instrução case aqui, ó. E a gente está verificando, dependendo da lista de países que forem as vendas, a gente vai definir qual continente esse país pertence. Então, nesse primeiro caso aqui, ó, nós estamos fazendo a pergunta aqui, ó, caso o país seja Argentina, Brasil ou Venezuela, a gente vai falar que ele pertence à América do Sul, que o continente desses países é América do Sul. Caso os países sejam Estados Unidos, Canadá e México, a gente vai falar que esses países são relacionados à América do Norte. Caso não seja nenhuma dessas aqui, nem na América do Norte, nem na América do Sul, a gente vai falar que esse país que o continente desse país é a Europa. Claro, evidente que a gente conhece nossa base de dados, a gente sabe que a gente só tem venda nesses três continentes, né? Então, ou é a América do Norte ou a América do Sul. Caso não seja nem a América do Sul nem do Norte, a gente define como Europa. E aqui a gente está fazendo uma somatória dos valores de venda baseado no que a gente está trazendo aqui. Como a gente está fazendo essa somatória, a gente é obrigado a usar a função group by aqui para fazer o agrupamento. A gente parte da tabela de orders, faz o join com as tabelas de customers, employees, order details, categorias e produtos, e os predicados de junção são esses caras que a gente tem aqui, ó, baseado nas colunas que são comuns entre as tabelas, ok? Então, baseado nisso, a gente recupera o nosso dataset para poder estudar a nossa query lá. Então, vamos para o Python para ver o que a gente vai fazer com esse resultado que a gente obteve aqui. Então, vamos lá. Vamos lá no Python, vou executar a nossa consulta, que é a mesma que a gente acabou de executar. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo aqui eu estou agrupando os valores de vendas baseado no Total Price, na coluna Total Price. Estou agrupando esses valores aqui no Python também, com a coluna ano e continente. Então, eu não estou utilizando aqui, ó, a coluna país que a gente está. Então, a gente está fazendo o agrupamento aqui pelo ano. O ano está aqui, agrupando pelo ano e agrupando pelo continente, que foi a coluna que a gente não tinha, que a gente acabou de criar, para facilitar as nossas análises aqui, uma vez que a análise é baseada no continente. Então, vamos executar aqui. Aqui tem aquela questão de novamente, né? Interessante sempre a gente falar, que é a questão dele utilizar como índice aqui a coluna ano e ter aquela hierarquia que a gente tem aqui, ó, que essas colunas aqui não tem um ano, porque esse foi o jeito que o Python resolve essa questão do agrupamento. Ele cria meio que uma hierarquia para a gente. Para quebrar isso, a gente reseta o index. Veja que agora que a gente resetou o índice, ele criou um índice novo para a gente aqui e transformou a coluna ano em apenas mais uma coluna da nossa fonte de dados. Ok? Então, baseado nisso, o que a gente vai fazer aqui para baixo? Isso a gente já está até acostumado a fazer. A gente utiliza a nossa função de apply para tirar as casas decimais, deixar só com duas casas após a vírgula. Pega o total price, retira a vírgula de separação do milhar
e passa novamente para o tipo float para a gente poder fazer análise e mostra, exibe esse dataset para a gente novamente. Então, exibiu o dataset novamente para a gente aqui. Agora a gente importa o Plotly Express, cria o nosso gráfico aqui, baseado nas vendas por continentes. Depois a gente vai aprofundando nessa questão dos continentes, ok? Chamar o ESC aqui e executar o meu gráfico. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem Europa em azul, América do Norte em vermelho e América do Sul em verde. Então, a gente percebe aqui, nos 3 exercícios, 3 anos que a gente tem as vendas agrupadas, a gente tem a Europa como nosso maior cliente, ok? Em seguida da América do Norte, nesses 2 casos, em 2022 se inverteu o eixo. Então, o nosso segundo maior cliente foi a América do Sul. Então, agora vamos analisar dentro de cada continente. Então, como que a gente faz isso? A gente aprendeu na aula anterior. A gente faz o fatiamento do nosso dataset. Então eu copio a base de dados original lá em cima, o dataset copy, e crio um filtro aqui, ó, falando, ó, só quero somente as informações da América do Sul. E onde a gente executa de fato a criação, aqui embaixo, ó. Então eu falo que meu dataset recebe ele mesmo, o dataset recebe ele mesmo, só que eu vou filtrar aqui, ó, o continente através do método isIn, utilizando o filtro. Quem eu tenho meu filtro aqui em cima? Só a América do Sul. Então eu faço o filtro e meu dataset agora tem só os dados de vendas relacionados à América do Sul. Vamos executar isso daqui. Então aqui, ó, a gente só tem vendas relacionadas à América do Sul. E agora eu vou gerar o gráfico para saber da América do Sul qual é o país sul-americano que é meu maior cliente. Vou executar aqui. Então, ele mostra aqui que o Brasil é o meu maior cliente aqui dentro da América do Sul. Em seguida, da Venezuela. E depois vem a Argentina. A gente percebe que em 2020 aqui, ó, a gente teve vendas para o Brasil. Em 2021, desculpe, né? Bom, então, baseado nisso, se eu quiser saber aqui quais são as vendas relacionadas a outros continentes, eu posso ou fazer aqui, ou eu posso copiar aqui, vou fazer da mesma célula e vou trocar aqui o South por North America. North America e mandar executar. Então, perceba que eu troquei só o filtro que a gente estava utilizando. E o que ele fez? Ele mostrou que da América do Norte, o país que a gente mais vende é os Estados Unidos. Em seguida, pelo Canadá aqui no ano 2021, 2023. E em 2021 aqui, as vendas para o México e para o Canadá foram praticamente as mesmas ali. Um foi 27,6, o outro foi 26,4 ali. Uma pequena vantagem para o Canadá. E aqui, da mesma forma, se eu quiser novamente fazer, copio essa instrução de cima. Ou posso alterar aqui também, ó, em vez de mudar, vou só colocar aqui Europe. Opa, deixa eu apagar certinho aqui, ó. E deixa eu mexer novamente aqui. Vou copiar aqui que eu digitei errado e me perdi toda ali. Vou copiar essa informação novamente aqui. E vou alterar o South America por Europe. E vou mandar vender. Vou gerar pra gente aqui o resultado. Evidentemente que a gente vai ter mais países aqui. E a gente percebe que o país que a gente tem mais vendas na Europa é a Alemanha. A Alemanha a gente tem a liderança aí em todos os exercícios. Em alguns exercícios a gente não teve todas as vendas, então a gente percebe aqui que das vendas de 2022, por exemplo, a Alemanha lidera aí todas as vendas. Então, se a gente fosse escolher, tivesse que abrir mão de vários clientes aí, tivesse que vender para apenas um cliente de cada continente, a gente já saberia facilmente qual cliente a gente escolheria aí. Alemanha na Europa, Estados Unidos na América do Norte e o Brasil na América do Sul. O resto a gente poderia ignorar assim, se no exemplo hipotético, nós tivéssemos que fazer as vendas aí, selecionar um país de cada continente para poder fazer as vendas. Beleza, pessoal? Então a gente aqui analisou as vendas por continente, aí, utilizando as nossas informações gráficas que nós temos. Beleza? Aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais.